Mais um corte do Inteligência Limitada. Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Com a população norte-americana, mas aí, nessa época, foi surgindo aquilo que hoje a gente chama de CIA, os 12 majestosos, blá, blá, blá. Uhum. E Eisenhower, de fato, Bob Dean, que foi um cara... Bob Dean, sensacional. Ele faleceu já? Não né? Que eu saiba. O Bob Dean é um dos caras que conta essas histórias, né? De que figuras do governo norte-americano... É o coronel do exército, né? O Bob Dean. É um Sergeant Major. Sargentão. Então, assim... Command Sergeant Major, né? Kennedy, tá? O Trump diz que revelou aí as coisas de Kennedy, mas tem coisa muito estranha, porque Kennedy, ele foi alguém que, de acordo com o que ele soube que Eisenhower havia feito, mas Kennedy estava com a Guerra Fria, né? E tinha outros problemas mais urgentes. Khrushchev, que era o primeiro-ministro da União Soviética, eles quase entravam em guerra devido ao fato de os radares estarem detectando. Então Kennedy e Khrushchev decidiram criar uma comissão internacional, ou seja, meia dúzia de membros dos Estados Unidos, meia dúzia da Rússia, para essas figuras criarem um departamento que faria com que Estados Unidos e União Soviética só entrariam em guerra se esse grupo se acabasse. Porque esse grupo iria sempre medir para ver se era disco voador ou se era coisa da Guerra Fria. E qual o problema? Os 12 majestosos já existiam. E foi publicado, há uns 10 anos atrás, que o ofício que, quando Kennedy morreu, que encontraram na mesa dele, tinha um nome, os nomes que ele iria indicar para essa comissão binacional, e não tinha nenhum nome dos 12 majestosos, ou seja, de 12 figuras que haviam sido escolhidos para tratar dessas questões não humanas, vamos assim dizer. Então, assim, isso é fato, a interpretação que se dá, né? Mas qual é o grande barato da história? Nixon, quando assume, hoje não se fala nisso, mas Nixon enchia a cara. E Nixon encheu a cara uma noite e começou a dizer para o grande amigo dele, que era o comediante mais famoso da época: rapaz, extraterrestre existe. Tem aqui na base, que fica 20 quilômetros daqui, tem lá corpo de extraterrestre. Aí o amigo: eu só acredito vendo, vamos lá. Aí entraram os dois, Nixon chutado, presidente da República. Mandou abrir a base, entrou, mostrou o amigo. No outro dia o amigo abriu a boca, saiu na imprensa. Alguns meses depois ele sofreu impeachment. Ou seja, esses presidentes todos, eles vêm sendo monitorados. Bill Clinton disse: eu vou abrir o jogo. Ele disse: olha, desculpa, eu não posso abrir o jogo porque tem gente que não me diz. Obama, Trump. Há um núcleo, não é nem o Deep State, está além do Deep State, isso. Eles sabem das coisas. E, infelizmente, a pergunta feita, a resposta é totalmente afirmativa, e o seu comentário de que os Estados Unidos vendeu a alma para adquirir tecnologia e com isso expôs. E o pior, tem coisa absurda no subsolo dos Estados Unidos. Isso tudo, infelizmente, tem um quê de verdade, de muita verdade. E assim, a espiritualidade tragicamente sabe que isso é verdade, porque a gente aqui mente uns para os outros, mas a espiritualidade não dá para se mentir. Então, assim, isso é trágico. Cara. Esse Chris Thomas, ele disse... Lembra que eu citei um cara chamado Chris Thomas, falou que os alienígenas... Uma loucura. Ele diz que ele estava espionando espiritualmente essas bases, onde eles estavam fazendo experimentos com os alienígenas, com criança, e ele estava atacando espiritualmente essas bases, psiquicamente. E ele, em inglês, ele disse que ele dormiu um dia desse que ele atacou, e ele acordou com uma marca no braço. E ele disse que alguém, na opinião dele, entrou ali, desses grupos da CIA, desses projetos secretos, injetou um veneno nele que deu câncer nele. E ele luta muito, através da meditação e tal, para tentar combater essas células. Você acha que pode ser real isso? Infelizmente, sim, cara. Mas nós vivemos num mundo totalmente nojento. O bem não está institucionalizado em lugar nenhum. Ou nós humanos produzimos o bem, ou ele não existe. O mal, de certa forma, já está na natureza, perversa como ela é. Hobbes, um filósofo do século XVII, ele estudando a natureza, vendo que tem o predador e a presa, né?
E quando ele estudou a humanidade, ele disse: o predador do homem. O homem é o Homo lobo homini do lupus, né? O lobo do homem. Que porra é essa? Por que existe isso, né? Então, Hobbes, ele, com essa tese, ele encantou alguém que viria depois chamado Spinoza. Spinoza disse: cara, a gente tem que encontrar uma maneira de resolver essa predação do mais forte sobre o mais fraco. E Spinoza propôs a religião da razão. Essa religião da razão atravessou 2 séculos. Quando chegou no início do século XIX, Thomas Hess, um judeu alemão, que criou o sionismo, criou também o socialismo. Sim. Karl Marx e Engels se basearam em Hess para criar o manifesto. Mas o que é que Karl Marx tinha de diferente de Spinoza? Spinoza não, mesmo ele tendo proposto a criação da religião da razão para resolver o problema que Hobbes havia detectado, que o homem era predador do próprio homem, né? Então, Spinoza disse: não, mas o ser humano nunca vai conseguir fazer isso. Só que Karl Marx acreditou que iria, e pela luta de classes. Criar um paraíso na Terra. Um erro terrível de Marx, pela ingenuidade que ele... E isso aqui nunca aconteceu. Mas quem é que se aproveitou disso? Os bolcheviques, que transformaram a religião da razão no socialismo científico, e até Hitler, que pegou essa ideia e disse: eu vou fazer isso. Nacional-socialismo. Nacional-socialismo, depois virou nazismo. E os bilionários se aproveitando disso para dominar os países, né? Patrocinando essas ideias. Então ele diz: não, isso é de esquerda. Essa é a única esquerda que eu aplaudo, não é? Porque os bolcheviques acabaram com essa ideia de esquerda quando se corromperam e transformaram o comunismo na pior coisa que a gente viu na face. Tirania total. Tirania total. Aí hoje a gente tem direita e esquerda altamente, desculpem, vagabundos. Que não promovem nada, não se retorna a essa discussão de Hobbes, cada um perdido em suas paixões, enquanto isso... Os poderosos ganhando fortunas e fortunas. A cleptocracia. Você chegou a ter contato com os homens de preto, os Men in Black? Você já sofreu algum assédio assim? Para de falar sobre isso. De marrom. De marrom? Os homens de marrom? Eu fui seguido por um cara de terno marrom. É mesmo? Lá no Nordeste? Vários anos, em Curitiba, São Paulo. Um sozinho? Pelo menos eu só via um. Aí umas 10 vezes esse cara, disse: para de me seguir. Aí ele terminou abrindo o jogo por uma história meio longa aqui que eu não vou contar. Mas assim, ele se hospedou no mesmo hotel que eu. Disse: não, mas eu vi na sua agenda que você ia... Mas na época eu era diretor da Federação do Comércio. Eu estava numa reunião em São Paulo, só quem sabia era eu. Não estava divulgando, eu não estava ali fazendo palestra como Jean Valjean, eu estava como Rogério. Entendi. E ele disse: não, eu disse: cara, você está mentindo descaradamente, porque ninguém sabe. Eu disse: olha, eu vou chamar a polícia. Disse: não. Aí, enfim, ele disse que é um pesquisador, bababá. Inventou uma historinha lá. De uma coisa aí da América Latina, mas que tem uma relação com a Universidade dos Estados Unidos. Eu disse: o que é que você quer de mim? Ele disse: não, é porque eu preciso saber suas fontes. Eu disse: cara, os livros que eu escrevo, eu digo nos livros as minhas fontes. Quais são? Não, porque a nossa, olhem bem, a nossa inteligência artificial, ninguém nem falava inteligência artificial. Isso era o quê? Anos 80 ou 90? Eu fiquei como diretor da FEComércio até 2007, 2008, 2009. Eu não falava, então, falava inteligência artificial. Nesse período aí, foi no início disso aqui. Eles já estavam usando... Ele disse: a nossa inteligência artificial, nós traduzimos os seus livros e colocamos lá, e a nossa inteligência artificial disse que você é um contratado de 8º grau. Eu disse: que porra de 8º grau? Eu nem sabia que ele era 8º grau. Ele: não, o que você informa não é produzido por mente humana. Mas é assim que começa, né? Você lembra do Stephen Greer? Eu me lembro. Então, assim, aí eu digo: olha, eu não tenho nada a esconder, para de me seguir. Ou seja, mas era marrom. Era marrom, né? O terninho. Era terno assim? Pô, um terninho? E teve uma senhora que também me seguiu. E essa aqui ainda abriu um pouco o jogo comigo. Essa senhora nunca abriu o jogo comigo, apenas quando eu encrenquei com ela uma vez, ela me fez uma pergunta e eu, brincando com ela, disse: tá, me diga uma coisa que eu já não saiba. Né? Aí ele olhou para mim, isso foi lá atrás, aí disse: um dia vai surgir, vocês não vão acreditar nisso, um dia vai surgir um governo democrata tirano que vai, como foi que ela disse, cara? Que vai pegar, não é conquistar, vai pegar para si mesmo, vai criar vários problemas no mundo, e enquanto o mundo fica nessa cortina de fumaça, ele pega para si mesmo as partes mais importantes do planeta.
Eu pensei que ela estava me falando da Amazonas, da floresta amazônica. Mas quando eu vejo Trump querendo pegar o Panamá, o Canadá e a Groenlândia, aí eu digo, será que isso é só um passo para depois chegar no Amazonas? Mas essa senhora que tem alguma... A turma fala em homens de preto, mas aquela senhora se vestia... Tem mulheres. Mulheres de preto. Não fala. Esse foi o corte. Quer ver o conteúdo na íntegra? Todos os links na descrição. Não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, deixar o like e compartilhar.